Na introdução aqui desse programa, eu falei um pouco dessa formação e dessa compreensão da nação a partir dos grandes romances, né? Ou seja, a partir da ficção, né? E o caso da Luísa Maim, que inspira a principal personagem do livro, a Kendê, é, nesse sentido, bastante paradigmático, né? Porque você relata até em várias entrevistas que não há material sobre ela, né? Não há arquivo sobre ela, a não ser o que Luiz Gama, que teria sido seu filho, produziu, né? E no próprio prólogo do livro, você explora um pouco essa relação entre ficção e arquivo, um pouco, quando você conta ali uma história, né, que no fim é uma história ficcional, mas de você encontrando arquivos que contavam aquela história que você vai contar para o leitor, né? Também fazendo ao leitor o seu convite, né? Você acha que o sucesso do livro se dá por conta disso? Quer dizer, por conseguir, por meio da ficção, contar partes da história do Brasil que foram apagadas, queimadas, perdidas, não escritas, e também se você acha que, talvez como em outros lugares do mundo, né, mas se há partes dessa história do Brasil que realmente só a ficção vai alcançar daqui para frente. Eu acho que a história em si, né, é uma parte da ficção, né? Ou seja, tudo que você vai relatar, né, você vai relatar acrescentando coisas ali que você entendeu a partir do teu ponto de vista, né? Que você viu a partir do teu ponto de vista. O sucesso do livro, assim, é difícil dizer, porque ao longo desses... Está fazendo 18 anos agora, em maio, né, da publicação dele, né? E uma coisa assim que eu entendi é que não existe um defeito de cor único, né? Existe quantos livros, quantos são os seus leitores, né? As pessoas vão ler o livro e vão achar que o livro é sobre algo que elas alcançam, né? No sentido de de acordo com a experiência de vida delas, é de acordo do momento em que elas estão lendo o livro, é de acordo com o contexto que elas têm, que elas já trazem com elas, daquela sobre o que a história está contando, né? Então, assim, eu acho que talvez seja isso, o livro encontrar dentro das pessoas eco de coisas que elas queriam saber e não tinham encontrado ainda, né? E eu digo que eu gosto muito de parafrasear a Toni Morrison, né, que uma das minhas escritoras assim preferidas. A Toni falava que ela escrevia os livros que ela queria ter lido e não encontrou, né? Então, O Defeito de Cor é um livro que eu queria ter lido, eu não encontrei, né? E exatamente por conta até dessa ideia que a gente tem, né, de que não existem documentos da escravidão, né, que os documentos foram queimados pelo Rui Barbosa, né? Rui Barbosa queimou os documentos que indicavam posse, né, dos escravizados, porque quando acabou a escravidão, os donos, né, os ex-donos de escravo queriam processar o Estado para que o Estado os remunerasse pela perda de bens que eles tiveram, né, ao terem que liberar as pessoas escravizadas por eles, né? E eu gosto muito de trabalhar com a questão do corpo-documento, né? Então, ali no prólogo, né, o que eu faço, né, ao dizer ali que eu encontrei alguns determinados manuscritos, né, essa visão pode ser tido como que esses manuscritos, por exemplo, são esses corpos negros, né? Eu chego num lugar com meu corpo negro, com a minha pele, isso qualquer pessoa negra em qualquer país que tenha sido tocado pela escravidão do lado de cá ou do lado de lá do Atlântico, né? É um corpo documento, é um corpo que conta uma história, é um corpo que por si só vai fazer com que as pessoas, por mais que as pessoas digam, eu não enxergo cor, eu não vejo cor, enfim, eu não acredito absolutamente em nada disso, né? A não ser que seja daltônica, mas, ou seja, esses documentos são esses corpos, né? Uma das coisas que todo mundo me diz, ou seja, a pergunta de sempre, né? Mas Luísa Maim realmente existiu, né? É alguém, é uma figura histórica,
ou é uma figura da imaginação, né? O que eu digo, o livro, eu comecei a escrevê-lo a partir de três relatos do Luiz Gama, né? O poeta, advogado, abolicionista. Ele escreve sobre essa mãe, né? Ele fala, onde ele dá algumas características físicas da mãe, né? Algumas características psicológicas de como ela é, né? E aí eu digo, né? Por que a gente acha, ou seja, ao ouvi-lo ou ao lê-lo, né? Falar sobre essa mãe, né? Por que a gente duvida da existência dela ainda? Né? Porque a gente está acostumado a duvidar da palavra, da existência, ou mesmo desse corpo documento das pessoas negras no Brasil. Né? Ou seja, eu não tenho por que desacreditar, né, quando o próprio filho fala: minha mãe existiu, a minha mãe é essa, né, a minha mãe é assim. Então, não tem como. Né? Então, ou seja, esses documentos, nesse momento, são esses corpos, e é a palavra de um homem negro da qual eu não tenho por que duvidar. É interessante, porque ainda nesse tema, uma parte fundamental da própria Revolta dos Malês é o fato deles serem alfabetizados, né, de poderem ler e escrever, e de escreverem em árabe, né, quer dizer, quem lia árabe no Brasil Império? Só eles, né? Talvez eu acho que isso explique, em alguma medida, tanto a contundência quanto a capacidade de organização da Revolta dos Malês, que provavelmente foi a maior revolta escrava do Brasil, né? Como é que você vê essa questão da alfabetização no Brasil, tanto do ponto de vista político, quer dizer, o que teria sido o Brasil se a alfabetização tivesse chegado à população negra antes, né? Mas também do ponto de vista de arquivo. E, além disso, eu também queria que você falasse um pouco do contrário, porque você acabou de falar dessa coisa da desconfiança, né? Porque o Brasil, ao mesmo tempo em que não deu as letras para a maior parte da sua população por muito tempo, e particularmente para a população negra, por conta da questão da escravidão e etc., ele também nunca abraçou a oralidade, né? Se a gente pensar no Brasil real e no Brasil oficial, o Brasil oficial nunca abraçou a oralidade e ao Brasil real foi negada as letras, né? Como é que você vê isso, assim, pensando justamente que você se joga para tratar de Luísa Maim, de Revolta dos Malês, dessa história não escrita, né? Ou seja, como é que eu digo? É uma história orquestrada, né? Exatamente para que a gente não tenha como contar com a devida e perfeita contribuição dessa grande parte da população negra, né, que realmente fez o que é o Brasil hoje, né? Existiam leis, né, que proibiam as pessoas negras de serem alfabetizadas, inclusive punindo os donos que deixassem que os seus escravizados fossem alfabetizados, né? Mas é interessante a gente pensar que, por exemplo, os escravizados muçulmanos, né, principalmente os das etnias Alçá, Fon, Evé, né, que vinham ali daquela região do Daomé para cá no Brasil, e que aqui no livro eu chamo de mussurumins, que era como eram chamados, né, naquela época, né, eram, primeiro, né, todos os escravizados que vinham para cá eram poliglotas. Eles falavam, no mínimo, a própria língua e outras, ou seja, a África era dividida linguisticamente e não por, ou seja, essa linha que a gente conhece dos países da divisão da África, agora foi um acordo dos países europeus já no século XX, né? Ou seja, essa divisão. Então, a África ela era toda dividida linguisticamente. Então, as pessoas que vinham para cá falavam no mínimo 3, 4 línguas, né? Então, eram poliglotas. E ao chegar aqui, se encontravam escravizadas de pessoas que mal sabiam falar a própria língua, né? Não era, ou seja, eram as pessoas brancas que não eram alfabetizadas e não as pessoas negras, né? Não, e esses escravizados, os malês, né, os mussurumins, na verdade, eles iam para cá, até eles eram chamados Imali, né? É uma corruptela de o professor, né? Então, eles vinham
para ensinar os filhos das pessoas brancas, né, a ler, a escrever. Eles tinham grande noção de direito, né, pelo comércio árabe que passava ali no norte da África já desde o século XIV, XV, né? Então, enfim, então eles tinham grande conhecimento de geografia, de história, de relações comerciais, de relações políticas, né, relações linguísticas ali das regiões de onde eles moravam, né? E a rebelião Malê, ela foi importante, né? Ela foi debelada antes que ela realmente acontecesse, né? Mas eu acredito que ela foi um grande marco de divisão para a história do Brasil, exatamente porque as pessoas brancas começaram a entender a complexidade do indivíduo que elas achavam que eram pessoas rasas, né? Que eram burras, que não sabiam pensar, que não sabiam escrever, ou seja, isso era dos construtos da imagem da pessoa que poderia ser escravizada, né? Então, o que se fez ali foi né, o que hoje a Sueli Carneiro chama de epistemologia, né? Ou seja, apagamento de um conhecimento, apagamento de uma memória, apagamento de uma história, né? Que se continua até hoje, não só no momento em que a gente nega um ensino de qualidade, né? Se você pensar na destruição do ensino público no Brasil, tem um livro bem interessante do Jerry Dávila, eu acho que é Diploma de Brancura, né, que conta a construção da década de 30, da década 1930, 1940, né, que conta, ou seja, primeiro a construção, o branqueamento, né, e o apagamento da história dos negros dentro da educação brasileira. Né, porque eu me lembro exatamente quando a gente estava começando a discutir cotas, as pessoas diziam, por que vocês não pedem ensino de qualidade? Por que não cede? Por que não pede uma escola pública de qualidade? Gente, a gente está pedindo isso e pedindo para poder frequentá-la desde quando existia escravidão no Brasil ainda, né? É a classe média branca brasileira que nunca quis apostar, exatamente como um sistema de diferenciação, ao poder pagar por uma escola particular, né, abandonando a construção da escola pública, né? E se você pensar que, por exemplo, até a década de 30 e década de 40, quando a gente teve a formação, ou seja, a construção das escolas normais no Brasil, quando ali começou a se formar principalmente professoras brancas, né, para que atuassem no ensino público brasileiro, né, os professores das escolas públicas brasileiras eram negros e mulatos. Né? Houve ali também, com o advento das normalistas, né, dessas professoras, né, era ali também tirar emprego das pessoas negras e as pessoas mulatas que atuavam no ensino público brasileiro. Né? Então, é um apagamento orquestrado, né? É uma construção para que a gente continue ainda tendo um certo tipo de controle que se dá a partir do não acesso pleno à educação, à cultura, né, das pessoas negras desse país. Vem de lá, continua, né, ou seja, a gente precisa ser mais proativo para que isso mude nos dias de hoje. Ana, obviamente, do ofício de escrever e reescrever, né? Você reescreveu o livro várias vezes, inclusive você conta isso, né? Um trabalho, aquela coisa, eu me identifico um pouco obsessiva, assim, né? Mas teve também o trabalho de pesquisa, né? Porque embora seja um trabalho de ficção, poderia se dizer até que é um romance histórico, né? Eu acho que a Ana teve mais um probleminha, mas ela deve retornar já com a internet dela. A propósito, eu vou fazer um convite aqui para todos e todas para que mandem perguntas pelo Superchat e o Super Sticker. Na medida do possível, a gente vai repassar elas para a Ana Maria Gonçalves, nossa entrevistada hoje. Vou aproveitar também e fazer... Oi, Ana, tudo bem? Oi, aqui de volta. Sem problemas, fique tranquila. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de pesquisa, né, para o livro, porque, evidentemente, tem
a parte de criação, né? Mas você passou 5 anos trabalhando no livro, e me parece que 2 anos só em pesquisa, né? Foi 2 anos em que eu só li, né? Eu achei que era importante tentar imersão naquele contexto histórico, na histórica, para que eu pudesse falar sobre ela, né? Então foram 2 anos de pesquisa, 1 ano de escrita e 19, desculpa, mais 2 anos de reescrita, né? Dando 5 anos ao todo aí. E que eu gosto de dizer que eu sou uma reescritora, né? Mais do que uma escritora, assim. Eu entendi que para mim o processo de reescrita é um processo que realmente me dá muito mais prazer, assim, de me entender, né? Que é aquele momento em que, ou seja, a primeira escrita é uma escrita de você tirar a história de dentro de você, né? Tirar, ou seja, escrever aos borbotões assim a história que eu quero contar, né? E depois o processo de reescrever é o processo em que realmente você sente ali o teu ofício, né? Que é quando você acha a palavra correta que você quer dizer, quando você acha a métrica da frase, né? Em que você consegue um parágrafo harmonioso, né? Que você consegue. Então, assim, eu acho que para mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e é um dos processos mais importantes, né? Tanto que eu digo assim que as pessoas que elas tenham quando, né, como é que quem está começando a escrever, eu falei, tenha calma com o processo, né? Escrever é muito diferente de publicar, né? E a maioria das pessoas tem muita pressa para publicar, né? Quer publicar, quero ter livro publicado, enfim, eu acho que esse processo de escrever é muito mais importante para o escritor do que a publicação em si.